E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar, jogando esse jogo aqui, ó, Terra de Blocos. Esse jogo eu gosto, ele é muito legal. Do céu, salto baixo. Ah não, eu tenho salto alto. Salto alto. Eu tenho salto alto. Tem que ir com muito cuidado. Aqui, vem aqui, vai aqui. Meu Deus do céu. Tem que chegar na base. Aqui, ó. Número considerado baixo, já que o Brasil tem 266 milhões de linhas novas. My God. Aqui. Meu Deus do céu. Pra polícia, o celular seguro ajuda a combater o crime e torna mais difícil o mundo. Essa escola aqui, ó. Parou. Perdeu o celular, roubou. Nossa, eu chorei que eu ia cair. Vida, uma parte dela vai. Então, qualquer medida que ajude a minimizar prejuízo. Gente, eu tenho muito trauma disso. Mas o ideal é o que eu sempre quase falo foi. Ai, meu Deus. das autoridades da segurança Aqui, vai pública para aqui. evitar o roubo e o crime do celular. Ai, a gente vai jogar tijolo. Aqui eu fico com ranço. Deixa eu ver aqui. Tum, sarro, sarro, din, dum, din, darila, orcala, balerina, patapim, tralalelo, tralala, patapim, tralalelo, patapim, tralalelo, tralala, cappuccino, assassino, lirilaris. 54, consegui. Nossa, ela conseguiu 90. Mano! 77. Não sei. Que linda. Eu também sou linda. Disse que agora, com 60 anos, está enfrentando dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. A gente tem experiência de vida e, claro, Oh my God. vontade, esperança. Gente, depois tem que ligar pra escola, né? De música. Talvez eu grave um pouco pra vocês. Processo seletivo é para preencher 500 vagas de operador logístico em uma grande empresa de distribuição de mercadorias que vai começar a operar aqui na cidade no próximo dia 15 de Cappuccino, agosto. assassino, lirilalela. Mais benefícios. Ai, pensei que eu tava sozinha. Só ensino médio completo. E quem não for contratado agora fica num cadastro da cidade. Segundo a Prefeitura de Embu das Artes, além desse processo seletivo de hoje, há outras 1000 vagas abertas. Crocante. Já para preencher cargos temporários para atender a demanda da Black Friday e do Natal. A secretaria dá Eu prefiro muito mais jogar sozinha, por quê? Porque ninguém pega as madeiras que eu coisei, né? com todas as vagas e vai acompanhando. Porque A gente tem aí apareceu. nesse cadastro quase 5.000 pessoas já. Já para o Rian, o que Não pega tem coisa. a falta de Achei que era outra coisa. experiência. Aos 23 anos, ele acabou a faculdade Gente, há 2 meses. aqui, eu peguei um baú aqui, né? Como analista de sistemas. Deixa eu pegar baú. Quando pegar uma vaga de emprego Oh, meu Deus. na área para ter a segurança, Isso dá. Menino! tá com esperança de ser No feio! Acho que sim, tô sim. Ganhei um saco bom. Tem que lutar, tem que batalhar. Ah, não é possível. Essa fila já na madrugada, né? Que já. Exemplo de como tem gente nesse país todos os Minha amiga dias deveria estar procurando aqui, porque ela tem bandagem. e como é fundamental que as portas se abram.
Mesmo que não haja experiência, as empresas têm Isso aqui! capacidade de ajudar, As tampinhas não, pai. de Pá. As tampinhas não formar tem. exatamente para que as pessoas tenham Sim. oportunidade. Não Se não tem. tiver essa oportunidade, Ah, se não. tiver uma portinha aberta, como é que consegue a vaga? Como é que passava? começa no mercado de trabalho? Até O outubro vou envelhecimento da ajudar. população brasileira já se reflete exatamente sim, isso no mercado também. Em 12 anos, o número de idosos trabalhando aumentou quase 70%. A gente está falando aí de 8 milhões Tem e 600 coisa, mil isso pessoas aqui. com 60 anos ou mais Pô, ativas você tem certeza que no esses mercado caras de aí, ó, trabalho. pra ver que eles são bem metidos. E São Paulo retornou ao mercado. Bandagem, né? Quando meu Teve pai bandagem. aposentou, Ai, meu ele Deus do céu, não tinha uma socorro. atividade, né, até então. Sempre trabalhou a vida toda. Aí ele ficava muito pelas ruas, por isso a gente viu a necessidade também Ui. de recolocar no mercado, porque ele, apesar de idoso, ele ainda está jovem. Nossa, honestamente eu posso ficar aqui na rua, né? Bem de boas, porque ele não vai vir aqui. Aqui eu gosto muito da empresa. Correr atrás de mim, né? Porque eles vivem correndo atrás de mim. Muito tranquilo aqui. Do ponto de vista da empresa, Eles são mais atenciosos Tem baú lá. com os clientes, eles têm desejo Uma de explicar lanterna. o jovem que está iniciando a carreira agora. de 2012 a 2024, o número de pessoas com 60 anos ou mais chegou a 35 milhões, um crescimento de 55% no período. Isso fez com que os idosos se tornassem dentro da população em idade, Gasolina. representando 20% do total. Eles O ficam bicho não atrás sei. apenas dos jovens entre 18 e 29 anos. Vou fazer 76 e trabalho até hoje. Pretendo trabalhar até o dia que Deus quiser. Só que Ferro. muitas vezes os Ferro. idosos Eu não ficam ligo na pra informalidade, comida, ganham sabe? menos do que os trabalhadores com carteira assinada da mesma idade. Senão eu como O crua salário e foi médio isso do que deu. mercado informal é de R$ Não sei, 2.210, criança. o equivalente a 40% do que ganham, em média, os que Criança, estão tinha em empregos criança. formais. Pensando na O estudo criança. revela ainda que muitos continuam trabalhando para pagar as contas, principalmente com medicamento e plano de saúde. A tendência é que nos próximos anos esse fenômeno ele venha a se acentuar. E é por isso que a gente precisa entender de forma estratégica como manter essas pessoas com qualidade no mercado de trabalho. Nós estamos passando por um processo de envelhecimento e precisamos contar com toda e qualquer mão de obra, principalmente uma mão de obra que está em sua plena capacidade, como são os que têm 60 a mais. É bem isso que a Vânia acredita. Hoje, professora do curso de enfermagem da Universidade Federal de Minas. Atuei bastante na área hospitalar, na área de controle de infecção. Aí depois eu fiz mestrado, doutorado. E depois eu vim pra cá, prestei um concurso, passei. Quando eu entrei aqui já tinha 24 anos de experiência, sabe? E hoje eu sou professora. Já veio. Na mesma faculdade, trabalha a Ângela, de 62 anos. 11 dedicados à limpeza do prédio. É uma forma de contribuir Não, com o li- meu salário, pela pensão da morte do pai Não, e não, dos meus não. filhos. Eu quero continuar sendo ativa, porque a idade chega, mas a velhice está na alma e na mente da pessoa se entregar. Mas aqueles que não querem se entregar, continua. Bonito, né? O que ela falou. E eu sou de uma geração que a gente nasce em casa já, né? Sendo educado para respeitar Oh, as pessoas com mais idade, né? Eu sempre digo que as pessoas com mais Achei. idade, elas têm muito a my ensinar pra God. gente. Pelas experiências de vida, pelos sofrimentos, pelas alegrias, por tudo que elas passaram. Então a gente tem que ter também esse olhar de carinho pelas pessoas com mais idade e aprender com elas. Por isso que quando você tem um ambiente, que você tem um Você jovem, está com uma fome. pessoa Não com ligue mais pra fome, experiência, a isso é fome muito lá. bom, porque todo mundo sai ganhando, né? Todos os lados aprendem e Eu saem comi ganhando madeira. isso aí. A tarifa de 50% dos Estados Unidos em cima de tudo que o Brasil vende para lá começa a valer em 2 dias, na quarta-feira. E um dos setores ameaçados é o de calçados. Você viu que Ai, meu Deus, eu corri alguns aqui. setores Um monte de importantes coisa. conseguiram isenção. Outros não. Calçados é um deles. Então tem uma perspectiva aí muito preocupante de uma perda imediata de 8 mil empregos. Que comida. Esse revólver. 60% dos sapatos masculinos vão para o mercado americano. Com a tarifa de 50% à vista, o Fogueira, vai na diretor fogueira, vai na repassa os fogueira. planos.
Se não chegar pedido nas próximas 2 semanas, obrigatoriamente nós vamos ter que conceder férias coletivas. É impossível. Não dá para me fazer estocar. Os Estados Unidos são o principal destino do calçado brasileiro. No primeiro semestre deste ano, as exportações cresceram 7,3% em relação ao mesmo período do ano passado, somando 112 milhões de dólares. A Associação Brasileira da Indústria de Calçados calcula que foram enviados para lá quase 6 milhões de pares. Quando ocorreu o anúncio do TAE? Eu vi hoje. O troço enlouqueceu, né? Sozinho, não botei nada. Tava aqui, ali. Tá maluco, tá maluco. Esse troço aí não tá bom. Tá fazendo menino? Menino de Gramado. Você vai no ensaio? Vou. Vai chover? Vai chover? Eu sei. Não se leva a bolsa. Acha? Tá chovendo? Vai querer levar a bolsa. Que eu gosto de levar bolsa. Esse baque muito grande, né, dentro da nossa produção paraense. Então, o que eu gostaria era que os governos olhassem com carinho para essa situação. Para tentar tirar o açaí de dentro dessa tarefa, para que a gente conseguisse seguir ainda nessa safra com as nossas exportações. A taxação do açaí em 50% impacta toda a cadeia. Plantações ribeirinhas, batedores do fruto até as indústrias. Trabalhadores fundamentais para a economia do Pará. A gente tem alguns estudos que falam de 100 mil, 200 mil, até 300 mil pessoas, né? Estudos que apontam uma gigantesca informalidade, inclusive nessa empregabilidade. Vínculos formais, por exemplo, ligados à cadeia de fato do açaí, nós temos algumas centenas. Esta indústria em Castanhal, no nordeste do Pará, emprega cerca de 500 trabalhadores na safra do açaí. Eles exportam a polpa do fruto para 25 países. E os Estados Unidos são o destino de mais da metade da produção. O açaí é um produto que não compete com a produção americana, né? Então, é um produto nativo amazônico, mais
incentiva ao desenvolvimento social da Amazônia. É um sucesso o açaí, né? Em Brasília, o governo continua uma série de reuniões com os setores mais atingidos por esse tarifaço de 50%. Empresas brasileiras estão aguardando as medidas de ajuda prometidas aí para essa semana. Vamos então até a capital federal. Tenho o prazer de receber aqui no telão a Gioconda Brasil. Gioconda, bem-vinda, boa tarde. O que esperar? Quando é que os primeiros anúncios sairão? Né? De que maneira que os setores vão ser socorridos aí para esse momento tão difícil? Bem-vindo e boa tarde. Trai, obrigada, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Bom, são os resultados dessas conversas que continuam nessa semana. Daqui a pouco o vice-presidente da República e também o ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, se reúne com entidades do setor de alimentos, entre elas carnes, café e frutas. De acordo com Alckmin, quase 36% das exportações do Brasil para os Estados Unidos serão afetados por conta dessa tarifa de 50% sobre a nossa exportação. E, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele essa semana também deve conversar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e Haddad disse que essa conversa pode ser útil para ajudar a despolitizar o movimento, porque, usando o governo brasileiro, esse tarifaço não está relacionado a comércio, sim a questões relacionadas ao funcionamento das instituições brasileiras. Então, são conversas que continuam essa semana e um pacote de medidas que o governo pretende anunciar já foi acabado nesta semana para ajudar setores como o agronegócio, como a indústria e também os trabalhadores. Hoje, mais cedo, no Itamaraty, o ministro de Relações Exteriores, durante um evento em comemoração dos 80 anos do Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas brasileiros, disse que o Brasil vai atuar na defesa do multilateralismo para proteger da concentração do poder e também de arbitrariedades. O Brasil defende o multilateralismo porque a alternativa a ele é o artículo unilateral e a lei da selva. E é para todos do maior internacional. São sustentáveis do multilateralismo, culturas de trabalhamento e cultural, e o Brasil atua pelo mundo multipolar. O Brasil não pode deixar de favorecer uma redistribuição do poder global orientada pelo que já chamei de virtude do mundo em equilíbrio. A Constituição Cidadã não está e nunca estará em qualquer mesa de negociação. Nossa soberania não é moeda de troca diante de exigências inaceitáveis. As novas tarifas que o governo de Donald Trump está cobrando dos importadores norte-americanos já provocaram um aumento enorme na arrecadação federal. Vamos então até os Estados Unidos. Candice Carvalho ao vivo aqui de Nova York com essas informações. Porque tem muita gente aqui perdendo, né, Candice? Mas aí também, para quem importa, né, vai ter que pagar essa sobretaxa, né, esse imposto pesado. E isso acaba tendo reflexo também no balanço, no caixa de todas as empresas importadoras. Boa tarde e muito obrigado pela presença. Gente, desculpa não estar falando com vocês, né, porque eu estou muito concentrada no jogo. Então, se você me perdoe, volto a jogar. E bom. Você vai pegar o dentista, a mãe ensinou? Porque essa é uma histórico das tarifas, que dá para ver claramente a diferença de agora para lá atrás, até mesmo em relação ao governo anterior, que é o governo de Joe Biden. Então, desde 2023, a arrecadação mensal proveniente de tarifas alfandegárias e de alguns impostos sobre consumo ficou em torno de 10 bilhões de dólares. Eu vejo claramente ali no gráfico, né, na parte azul. Aí subia um pouco, descia um pouco, mas nunca mudava muito. Isso até abril de 2025, quando o Trump anunciou o tarifaço, veio salto a partir do mês de abril, ali é o azul, né, o primeiro azul mais alto do mês de abril, e aí foi crescente, até que julho chegou os 30 bilhões, quer dizer, 29,6 bilhões de dólares. E os economistas estimam que as tarifas elas podem gerar até 2 trilhões de
de dólares nos próximos 10 anos. E alertam também que o governo pode ficar dependente dessa fonte de receita extra, especialmente agora que o governo Trump aprovou uma lei orçamentária que pode aumentar ainda mais a dívida pública americana, que traz muitas isenções de impostos. E eu lembro que a maior economia do mundo é também aquela que tem a maior dívida. A dívida dos Estados Unidos é de 36 trilhões de dólares. E aí, enquanto o governo lucra com as tarifas, a gente vê sinais da economia e também nos números dos empregos dos Estados Unidos que não são tão positivos assim. Os números mais recentes da economia e desemprego colocam em dúvida a promessa de Trump de resgatar os anos dourados da economia americana. Motivo de preocupação, segundo analistas, porque se as medidas não acabarem beneficiando a classe média, o governo pode até arrecadar mais, mas deve ter um custo político alto, a perda de eleitores no futuro. Os dados do Departamento de Comércio divulgados na última quinta-feira mostram que os preços subiram, na média, 2,6% na taxa de inflação anualizada, que fechou no mês de junho. O número mais alto... Vai de ônibus, vai a pé, velho? Foi de 2,4%. Vai de ônibus? No dia Vai chamar aplicativo? O Departamento do Trabalho divulgou um relatório que revela um Vai chamar aplicativo ou vai de ônibus? 7 mil empregos na indústria desde o início da guerra tarifária. A indústria é exatamente o setor que o presidente disse que vai renascer das cinzas. Gente, vou ter que ir, mas vou gravar do mesmo jeito. Enquanto isso, a criação de postos de trabalho também foi revisada. O meu rosto bem. Então vou gravar. Tô gravando. Foram criadas 73 mil. Trump não gostou e demitiu a chefe do departamento responsável pelos números. A gente ficar parada aqui. Por quê? Também não sei. Pegou guarda-chuva, não tá forte? Tá com o magazinho no chão, esse cantinho? Caiu. Caiu. Não adianta cair, o resto tá tudo sujo. Tá, vai sem guarda-chuva. Então vai bom. Então também vamos... Você vai pegar a tua capa do coisa, do celular. Minha sorte tá subindo, gente. Deixa eu ir, tá, gente? Tchau, parte 2. Ah, agora ralou. Onde é que tá aí? 2. Meu Deus, gente, eu vou me atrasar. Que eu pego o ônibus, né? Deixa eu entrar nessa iluminação, porque tá muito ruim. Preciso de árvore. Vou comer carne crua mesmo. Ai, meu telefone tá muito tocado. Ai, tô correndo que tá. Ai, gente. Olha. Aí vou ligar outro jogo. Gente, não tô aguentando mais. Hã? Mais.